Estamos continuando, falando da primeira carta de Paulo aos Coríntios e cheia de conversa de Deus. É a Rádio Santana Nascimento, continuando com avivamento já. Não esqueci que para você ter poder, o Espírito Santo está dentro de você e tem uma ferramenta chamada orar em mistério com Deus, orar em línguas estranhas. Já falamos bastante sobre isso nos vídeos anteriores. Essa palavra foi bastante mastigada, saboreada em 1 Coríntios 14. Aí nós viemos começar do primeiro capítulo, passando para o segundo capítulo, e Paulo está aqui deixando bem claro que esse povo, que ele tanto falou lá no capítulo 14, que estavam o tempo todo orando em línguas no templo, eram realmente carnais. Você lê aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 14, Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo continua aqui falando porque eles se achavam muito espirituais. Mas aqui no segundo capítulo dessa primeira carta aos Coríntios, Paulo está o tempo todo mostrando para eles que eles ainda são carnais. E no terceiro capítulo, eu vou passar o primeiro vocês já ouviram nos vídeos anteriores. O segundo capítulo eu só fiz iniciar, mas é tudo nesse mesmo caminho, seguindo essa mesma palavra, mostrando a meninice do povo de Coríntios, a vida de exibição no templo, sem terem nenhum compromisso com Deus. E aqui no capítulo 3 diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque um dizendo, eu sou de Paulo, e outro dizendo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor lhe deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, porque é Ele que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que nos foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um
se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece o pensamento dos sábios que são vãos. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós do Cristo, de Cristo e Cristo de Deus. Bem, queridos, nós estamos aqui numa luta para deixar vocês convictos de que o caso não é somente falar em línguas. Nós precisamos estar firmados em Deus, termos intimidade realmente com Ele. Quando Deus deixou para todo filho dele o falar em línguas, foi para edificação. Não foi para você ficar se exibindo aqui e acolá. De vez em quando você dá um beijinho para Jesus, não tem nada demais. Mas saiba como fazer, não é para chamar a atenção de você. Não é para chamar a atenção de quem está do seu lado, para você se mostrar que é espiritual, nem para chamar a atenção da igreja inteira, e nem atrapalhar o profeta que está falando, porque a profecia é maior do que o dom de línguas. Então a gente tem que falar em línguas, porque é para nossa edificação. Não é uma coisa de se quiser, não. É um dever falar em línguas, mas não para exibição. E aqui nós vemos o primeiro capítulo de 1 Coríntios, segundo capítulo de 1 Coríntios, o terceiro capítulo que já estou lendo, Paulo fazendo a explicação para eles, mostrando a situação deles como estava. Estavam carnais, com contendas, com dissensões, inveja. Aí você diz, como é que alguém pode falar em mistério com Deus e estar numa situação dessa? Eu quero trazer você para a nossa realidade. Quantas vezes você vê alguém no culto, com as manifestações do Espírito, e pula, e salta, e fala em mistério com Deus, e você fica horrorizado, porque sabe que o comportamento daquela pessoa é péssimo, é igual a desse povo aqui de Coríntios, carnais, invejosos, cheio de todo tipo de contendas. Então você vê e fica horrorizado, não é? Então não começou aqui em Corinto, todo tempo ouve isso, mas eu quero dizer para você que quem mais precisa são justamente os carnais. Paulo não estava condenando eles falarem, Paulo estava mostrando que eles ainda eram carnais, mas não proibindo de falar em línguas. Aí é que precisa mesmo, porque falar em línguas é para edificar. Então esses de Coríntios, como nós hoje, que pulamos e saltamos e falamos em línguas, e as pessoas ficam horrorizadas com o nosso comportamento e recebendo a manifestação do Espírito, fique sabendo porque nós somos salvos é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Então, Paulo falando aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz isso, que nós somos salvos pela graça. Então, o Espírito Santo está dentro de mim pela graça, não é porque eu mereço. E essa ferramenta para me edificar, que é o falar em línguas, é pela graça, não é porque eu mereço. Agora, cabe a mim e a todos que estão como cristãos, obedecendo, falando em mistério com Deus, tomar a atitude de receber aquela edificação e conservar, porque está se edificando, mas você de repente pode jogar para longe aquela edificação e começar a fazer as bobagens, as carnalidades que a igreja de Corinto está fazendo. O propósito de orar em línguas é para edificação. Aí o que acontece? Muitos deles e muitos de nós hoje ficamos orgulhosos. Olha, Deus está me tomando aqui mistério. Eu estou falando, estou sendo edificada. E começa naquele blá, 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 e não quer mais parar. E quem disse, quem ora em línguas, que está realmente sendo no Espírito, que é alguém que tem o Espírito Santo, vai ficar descontrolado e não pode parar. Você começa quando quer, você é equilibrado, você sabe que é o momento que você pode falar, você fala, você sabe que é um momento que não é conveniente, você para de falar, é com equilíbrio. Ninguém perde o sentido quando está tomado pelo Espírito de Deus. Quem deixa a pessoa fora do sentido sem saber o que faz é Satanás. Mas com Jesus, com o Espírito Santo, a gente sabe o que está fazendo. Então, estou falando em línguas. Eu estou aqui falando em línguas. Aí, de repente, chega alguém. Eu vou atender o portão. Eu vou falando em línguas. O que a pessoa vai pensar de mim? Eu estou aqui para edificar, ser edificada e edificar, não escandalizar. A pessoa não vai entender nada. Bate na minha porta, eu vou abrir o portão, eu estou falando em línguas, lá se vai eu falando em línguas e a pessoa não está entendendo nada. Não tem problema que ela não entenda, mas é bom que a gente seja educado. Chegue para a pessoa, fale normalmente nossa língua nativa, mande entrar, fale tudo normal. Não tem precisão, porque eu estou aqui falando em línguas na minha sala, e aí vou abrir o portão para alguém e estar falando em língua, continuo falando em língua. Isso é a normalidade, é falta de equilíbrio. É um dom para me edificar. Então, estou aqui sozinho na minha sala. Estou na minha sala, tranquila, falando. Aí chega alguém, eu vou atender na minha língua nativa. Não é para perder o equilíbrio, nós somos de Deus, somos para Deus, tudo que temos e que somos é dele. Então não vamos ficar escandalizando o nome dele, fazendo as coisas fora de ordem. E aqui Paulo está nessa luta, primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, está Paulo dessa luta, tentando mostrar para o povo de Coríntios que era necessário ter equilíbrio, serem espirituais e não carnais. E eu já estou no terceiro capítulo de 1 Coríntios, Paulo ainda nessa luta, tentando convencer esse povo, através dessa carta, que eles precisavam andar em espírito, precisavam ser homens e mulheres espirituais, porque os espirituais discernem tudo. E os que não são espirituais não discernem nada, não sabem nada. Não entende nada, mas quem é de Deus entende tudo. Quem está espiritualmente ligado em Deus, quem está em comunhão com Deus, na intimidade com Deus, entende tudo. E eles não estavam entendendo nada, porque eles só estavam se exibindo. Aí você diz, e por que Deus dava? Porque eles pediam e porque eles precisavam de ser edificados. Só que eles rejeitavam a parte boa, que é a edificação, de começar a ter entendimento, de estar com o propósito de estar ligado em Deus o tempo todo. E eles não, eles queriam aquele momento só. Falava, depois dali eles iam fazer o que bem entendiam, não continuavam assim buscando a palavra, lendo a palavra, para estar se edificando. Porque já tinha a palavra, não tinha o Novo Testamento, mas já tinha o Pentateuco, já tinha a Bíblia, ainda somente a metade. Eles já podiam se edificar, lendo a Bíblia também, porque a edificação não vem só por orar em línguas. Inclusive, é necessário que haja realmente leitura sistemática da palavra, para que o Espírito Santo tenha o conteúdo para ele trabalhar.
O Espírito Santo trabalha em cima da palavra. Se você recebe o dom espiritual, mas é desligado da palavra, como é que o Espírito Santo pode continuar a obra que tem que fazer na sua vida? Ele te edifica falando em línguas, falando em mistério, vai em lugares que você nem imagina. Você pode estar intercedendo por um povo distante quando você está orando em línguas. Mas não é por causa disso que você vai se sentir agora o melhor dos melhores. Era isso que o povo de Coríntios achavam, que eles eram o melhor dos melhores, e quando eles estavam pensando isso, já era carnalidade. Em vez de serem espirituais, eles se tornaram vaidosos, achando que estava abafando, simplesmente porque foram agraciados. É claro que eu e você, qualquer filho de Deus, tem um Espírito Santo, e qualquer filho de Deus pode falar em línguas, mas falar em língua para edificação, não para vaidade, não para se tornar orgulhoso, achar que é o mais espiritual, o mais importante, a pessoa mais séria, mais madura. E o que acontecia era isso com eles. Aí, em vez de dar o efeito daquilo que eles estavam fazendo, de serem aqueles que eram os tais, o efeito fica ao contrário. Eram os carnais. É isso que Paulo está dizendo, que eles estavam carnais. E nesse capítulo 3 continua assim, Paulo vendo e mostrando para eles que eles estavam carnais. E nós precisamos saber que a finalidade, o propósito de Deus, para nós estarmos orando em mistério com Ele, é para sermos realmente espirituais, humildes. Está o profeta falando, a gente cala. A gente fica falando baixinho, né? Põe a mão na boca para não atrapalhar. Isso é ser humilde. A edificação é para esse efeito, para nós sermos humildes diante de Deus, porque é Ele que nos exalta ao seu tempo, assim que diz a palavra. Mas o povo de Corinto estava só se exibindo com a língua estranha, que causava um efeito negativo pelo fato de que eles não se ligavam em Deus, se ligavam no propósito de que quando falavam em mistério, todos iam achar que eles eram os mais santos da terra. E não era isso. Então, queridos, eu estou em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Já estamos aqui entendendo qual é o foco do apóstolo Paulo. É levar esse povo a viver na santidade. Porque falar em línguas é para isso, para edificar. Se você se edifica, você se torna alguém que vive na santidade. E eles não estavam levando para esse lado. Como eu já disse a vocês, eu já tive um período que eu dirigi um culto de terça-feira à tarde no nosso ministério, e ali tinha a oportunidade das pessoas falarem línguas, tinha liberdade da manifestação do Espírito, mas as pessoas começaram a fazer ao contrário. Em vez de se ligarem em Deus, agradecidos, porque não merece, nem eu, nem você, nem ninguém, e Deus nos deu de graça, e nós somos só pela graça. A salvação já está incluída isso, a presença do Espírito e o orar em línguas. Em vez de ser agradecido, sabe o que fazia? Ia se aproveitar da boa fé, ia se aproveitar das pessoas, chegar nas casas e dizer assim, Deus mandou, Deus falou. E aí começava a dizer que Deus falou que é para entregar a carne que estava na geladeira para ela, a entregar aquela roupa que ela viu. Olha, aquela roupa que você estava vestida lá no templo, naquele dia que eu estava lá manifestada com o Espírito de Deus, o Senhor disse para você me entregar. Imagine que situação, um culto onde Deus, o nome do culto era Unção Sem Limites. E as pessoas estavam ali para ser edificadas. Tinha liberdade, era um culto onde tinha liberdade de falar em línguas, porque ali, se o profeta dá autorização, todos podem falar. E era o meu caso, eu dava autorização para todos ficarem à vontade, se edificando. Aí, aqueles que queriam viver na carnalidade, usavam esse benefício de Deus, essa bênção do Senhor, que é orar em línguas, para levar as pessoas a dar para elas aquilo que elas bem entendiam, que elas queriam. E aí começavam a chegar nas casas e dizer, você não viu como Deus me tomou ali naquele dia no culto? Pois o Senhor estava falando para mim, para você me entregar aquele sapato lindo que você comprou. Imagine, aí eu comecei a ficar sabendo desses aproveitadores, aqueles que ficam querendo usar o Espírito Santo, em vez de deixar o Espírito Santo usar. E aí eu comecei a entristecer de ver essas situações. E eu não fui forte o suficiente para manter esse culto.
de tanta decepção, eu fui me afastando e aí parou este culto que era tão maravilhoso, onde as pessoas se edificavam, mas no meio sempre tem aqueles que querem escandalizar. Mas ai daqueles porque veio o escândalo. Nosso Deus nos deu a liberdade para nos edificarmos. Você não é proibido a falar em línguas. Essa língua que você fala para se edificar não tem que ter intérprete. Aqui tem que ter intérprete, eu já falei nos outros vídeos, não é essa. Essa é para você e Deus. Diz que é mistério, é você e Deus. Então trate de entrar no seu quarto e falar essa palavra que Deus está trazendo na sua boca, na sua garganta. Deixe o Senhor te usar, deixe o Senhor te edificar. Fique fortalecido, porque o dom de línguas fortalece, traz poder. Você vai se encher, vai estar cheio de poder e vai poder levar os bairros marginalizados da sua cidade aos pés do Senhor Jesus. Que eu nunca vi ninguém poder pregar o evangelho vazio, sem poder de Deus. Quando o Senhor deixou os discípulos lá em Jerusalém, disse: ficar em Jerusalém até que lá do alto desça o poder. Foi daí diante que eles foram autorizados a sair para pregar, e nas primeiras pregações, centenas de pessoas se convertiam. Eu não sei como é que você vai entrar nos bairros marginalizados, onde você vai buscar aquele que está perdido, porque Jesus mandou buscar, veio buscar e salvar o que você havia perdido, e deixou a cada um de nós para fazermos o mesmo. Então, onde é que estão os perdidos? Naqueles bairros que ninguém quer ir. E aí, como é que você vai lá lutar, tomar os filhos de Deus da mão de Satanás sem poder? Então entre no seu quarto, faça o que o Senhor Jesus diz em Mateus 6,6. Entre no seu quarto e ore em mistério com Deus. Não entre no quarto para ficar como um pedinte, não. Que o seu Pai sabe tudo que você precisa e Ele te acrescenta as demais coisas quando você busca o reino. Se você busca o reino, se prepare, se encha de poder, se edifique orando em línguas para você salvar a sua cidade e você ver a sua cidade aos pés do Senhor Jesus. É tudo que nós precisamos, é cumprir o ID. Como vamos cumprir o ID sem poder? Você pensa que o reino das trevas a gente pode invadir de qualquer jeito, é? A gente invade o reino das trevas no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. E se você quer realmente esse poder, a ferramenta é orar em línguas. Quanto mais tempo você passar orando em línguas, mais poder você tem. Não menospreze os benefícios que Deus deixou para você e para mim. Não podemos menosprezar. Quando nós menosprezamos aquilo que Deus nos dá, estamos mostrando que não somos dele. Se Ele é o nosso dono, tudo que vem dele nós acreditamos, porque Ele é o Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Dele vem todo o dom perfeito, toda a boa dádiva. Se você tem um Deus que você não confia na palavra dele, no que Ele diz que é bom para você, então você não tem realmente esse Deus. O Deus Todo-Poderoso diz que orar em língua é para edificação. Quem ora em língua, ora bem. 1 Coríntios capítulo 14, você procura o versículo e você torne repassar e acreditar que só está faltando poder na sua vida para você ganhar a sua família, para você ganhar a sua vizinhança, para ganhar o seu bairro. Na sua e na minha vida só está faltando poder, porque ninguém vai enfrentar Satanás de qualquer jeito. Se for de qualquer jeito, Jesus não mandava os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto descesse o poder sobre eles. Estou cheia de conversa de Deus. E eu sei que essas conversas é para a glória de Deus. São assuntos concernentes ao reino de Deus. E hoje nós falamos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1 já foi falado, capítulo 2. E hoje no capítulo 3 nós mostramos que Paulo continua levando o povo de Coríntios a ver que eles eram ainda carnais, porque ainda tinham na vida deles ainda tinha inveja, dissensões, contendas, mesmo eles falando em línguas. Então, fale em línguas sim, mas abandone toda a carnalidade, porque falar em línguas é para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. É Rai Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus.